E eu comecei aqui a ver o livro de Atos. E eu queria saber muito mais. Eu não estava contente com aquilo só que eu tinha. Confesso para vocês que eu tive um tempo, eu não sei se todo cristão passa, mas eu passei. Um tempo assim, triste, um tempo de deserto, um tempo do calar de Deus. E parece que nessas horas, a gente fica aqui, meio que perdido no meio do caminho, e muitas vezes negligencia aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E foi nesse tempo que um dia eu estava assim tão preocupada, inquieta com aquilo, porque sempre fui uma pessoa assim que temia Deus, queria buscar mais, fome de Deus, mas eu comecei a notar que aquela fome parece que foi ficando assim, meio sem apetite, o tempo já não era tão gostoso, e eu comecei a ficar inquieta com aquilo, e um dia eu orando, eu disse: Senhor, fala comigo, o que eu preciso fazer? Eu não estou bem, o Senhor sabe melhor do que eu não estou bem, parece que eu estou querendo sentar, ficar quietinha, só ouvir, eu não quero falar. E Ele disse para mim: volta e pega o machado aonde você deixou. E eu me lembrei de algumas coisas que eu tinha deixado, realmente, e eu tinha que acertar com as minhas irmãs também, eram algumas coisas que nós estávamos envolvidas, e eu fui a elas, pedi primeiro perdão a Deus, eu disse: me perdoe pela minha negligência, pedi perdão para as minhas irmãs, pedi perdão para o meu marido, eu disse: eu me sinto às vezes enfraquecida, foi um tempo que nós tínhamos passado de muita luta, e parece que quando vocês passam um tempo de muita luta, depois parece que vocês estão meio cansados. Eu estava assim, sou humana, gente, ó, alô, sou humana, mas quando eu fiz isso, eu comecei a sentir novamente aquilo que Deus tinha para a minha vida, e eu comecei a buscá-lo, e durante o dia todo, e eu comecei a buscar, e eu disse: Senhor, o que falta? Eu quero isso para a minha vida, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais da Tua Palavra, me dá entendimento. Às vezes parece que eu tenho uma noção tão pouco da Tua Palavra, mas eu quero mais. E o Senhor me levou ao livro de Atos dos Apóstolos, e eu comecei a ver, e é isso que eu quero comentar com vocês, porque eu queria descobrir o segredo da vida daqueles homens, que hoje nós não temos mais, não só nós aqui, estou falando os evangélicos em geral, não se tem mais, com essa pureza, com essa santidade, com esta vida transparente. E eu queria saber o que é que esses homens tinham de segredo, a ponto de chegar e dizer: olha para mim, olha para nós, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando a gente começa a ver o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver que os discípulos estavam lisonjeados por ficarem todos os dias ali com Jesus, caminhavam com Jesus, viram os milagres que Jesus fazia, as curas, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, o amor que transbordava do seu coração. Quantas vezes que ele não concordou lá com os fariseus, com o tipo de religiosidade que eles tinham, mas a falta de amor que tinham com as pessoas, e eles viram tudo aquilo. Mas agora o mestre morre, ressuscita e diz: olha, agora o que acontece? Lá no versículo 8 diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu vou subir, eu vou aos céus, eu vou junto ao Pai, mas eu vou mandar aqui um Consolador, vocês não vão ficar sozinhos. Eu imagino naquela hora, como é que os apóstolos se sentiram. Não, vocês não precisam ficar apavorados, porque vem aqui o Consolador, vai ficar com vocês todos os dias, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Aquilo consolou o coração, que quando eles viram Jesus subir, eles saíram daquele lugar, foram até para Jerusalém. Adivinha qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Foi se juntar no cenáculo, porque a Bíblia diz que eles voltaram a Jerusalém, do monte chamado Olivão, que dista daquela cidade jornada de um sábado, e quando ali entraram, eles subiram ao cenáculo, onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam unânimes em oração. Começou o segredo.
Começou o segredo. Tinham vida de oração. E mais, aqui já contando as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele.